Bom dia, meus amores! Hoje, na aula de ciências de 11 de junho, nós vamos estudar sobre a água, tá? Desculpa, os estados físicos da água na natureza, ok? Como a gente viu na abertura do capítulo, que é esse aqui, vocês deem uma olhadinha depois, conta a musiquinha. Vamos lá. A água percorre um caminho que é cíclico. E ele está presente na atmosfera, no solo, nos rios e nos oceanos. Desculpa. Muitas vezes, não percebemos a presença da água porque ela não se encontra visível, ou seja, está no estado gasoso. A água no estado gasoso é vapor de água e existe em toda parte, mas não na mesma quantidade. No mesmo lugar, existem dias, geralmente depois dos chuvosos, que há muito vapor de água no ar. Em certas regiões, o ar já é muito seco, isto é, tem pouco vapor de água. Fatores ambientais, como a altitude, pressão do ar, temperatura e presença de água líquida, em mares, lagos ou represas, determinam o quanto de vapor de água pode estar presente no ambiente. Como a quantidade de vapor de água no ar não é sempre a mesma, criou-se uma expressão para indicar qual é esse valor em cada dia, em cada região. É a umidade relativa, tá? O Serviço de Meteorologia prevê as condições do tempo indicando os índices de umidade. Ou seja, essa umidade relativa do ar. Quantidade e possibilidade de chuva, presença e intensidade dos ventos, entre outros fatores. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, aponta que índices de umidade relativa do ar inferiores a 30% caracterizam o estado de atenção. De 20% a 12%, o estado de alerta é baixo e de 12% é alerta máximo, tá, gente? 12% é estado de alerta, tá? E entre 20 e 12. E abaixo de 12 é alerta máximo. A água no estado líquido é encontrada em quase todas as regiões da Terra. Nos oceanos, mares, rios, lagos e poços. E alguns outros. A água no estado sólido, isto é, na forma de gelo, é encontrada principalmente nas regiões polares e nos pontos mais altos da crosta terrestre. As regiões polares recebem pouca iluminação do sol. E nas montanhas mais altas o ar é mais rarefeito, ou seja, com menor quantidade de gases. Daí, as temperaturas descem muito, e em baixas temperaturas a água passa para o estado sólido. No Brasil, só é possível ver água no estado sólido na natureza em dias que ocorrem geada, tá? Neve ou granizo. Esses fenômenos são mais comuns na região sul e sudeste e causam muitos estragos na agricultura. Olha como ocorre a geada. Deixa eu chegar pertinho. Isso aqui está na página 21, dá uma olhadinha. Geada é um fenômeno que ocorre em ocasiões de frio muito intenso. Nos dias de ocorrência de geada, a água congela-se sobre a superfície dos objetos expostos fora de casa. No capô dos carros, nas roupas penduradas no varal. E o pior de tudo, na superfície no interior das folhas, frutos e árvores. A neve também acontece em dias de temperatura muito baixa. A água pode cair não em forma de gotas, mas em forma de flocos, de cristais, de gelo, muito leves. Ocorre queda de neve em algumas localidades da região sul do Brasil. Mas não é um fenômeno que acontece direto não, tá? Às vezes, as gotas da chuva passam por uma camada de ar frio e congelam. O resultado é que em lugar de caírem como gotas, caem no solo como pedras de gelo. Vem daí o outro nome para o granizo, chuva de pedra. Aqui é na região sul, essa foto é de neve na região sul, tá? Vamos lá. Observe as imagens e responda. Nós temos a letra A, letra C, desculpa, o B e o D, ok?
ok? Então, vamos lá. Identifique o estado em que a água se encontra em cada uma dessas imagens. Vocês vão colocar letra A, letra B, aí vão colocar os estados, tá? Quais são os fenômenos mostrados nas imagens A e D? Explique com suas palavras como eles acontecem. Temos a definição aqui, tá? Mas eu quero com as palavras de vocês, tá bom? Em sua casa, você encontra água em cada um dos 3 estados? Onde? A gente pode encontrar. Só não... acho que encontramos em todos os estados. Líquido, gasoso e sólido. Aí agora vocês que vão me dizer aonde vocês encontram, tá? Em quais objetos. Que usos podemos fazer da água nos estados sólido e gasoso? Vamos lá. No estado sólido, a gente pode usar para refrescar, para gelar objetos que a gente tome mais gelado, como alimentos, bebidas, não é? E no estado gasoso, a gente pode utilizar na limpeza. Ferro a vapor, para poder higienizar o sofá, o colchão, né? Então, vamos lá. Desculpem. Observe a previsão do tempo para a cidade de Recife, em Pernambuco. Vamos lá. Máxima de 31 graus e mínima de 23. De manhã, sol com nuvens, né? À tarde, sol com possibilidades de chuva. À noite, com possibilidades de chuva. Possibilidade de chuva de 67%. De umidade, 59%. E o vento, aproximadamente em 16 km por hora. Podemos afirmar que o clima está seco na cidade? Justifique. Aqui nós podemos ver, por um item, que nós temos a classificação de quando está seco ou não. Cadê? Aqui, tá? Vamos lá. Mudanças do estado físico. A matéria pode ser transformada do estado sólido para o estado líquido, tá? Ou para o estado gasoso, sem mudar as características da água. A água, por exemplo, pode se apresentar no estado sólido como pedras de gelo, no líquido, como a que está dentro do copo, ou no gasoso, como no vapor de água quente, que nem se vê. No entanto, independentemente do estado físico, nunca deixa de ser água. Podemos ilustrar todas as mudanças de estado físico das substâncias em um esquema. Acompanhe. Quando a temperatura aumenta, nós temos do estado sólido para o estado líquido. O nome dessa transformação da água do sólido para o líquido se chama fusão. Isso é muito importante, tá, gente? Já do estado do estado líquido para o estado gasoso, quando a água está no seu formato líquido e vai para o gasoso, nós temos a vaporização. Desculpa, ok? Quando o tempo vai ficando mais frio, as temperaturas mais baixas, nós temos uma inversão. Do estado gasoso, ela se transforma em estado líquido, fazendo assim a condensação, ok? Do gasoso para o líquido, condensação. Já do líquido para o sólido, o nome é solidificação. Gente, essas nomenclaturas são muito importantes que vocês aprendam, tá? Então, grifem, chamem a atenção para esse espaço aqui do texto, ok? Podemos concluir, então, que a variação da temperatura é principal responsável pela mudança do estado físico da água na natureza, ok? Então, a variação da temperatura é quem dita a mudança do estado físico da água quando ela está na natureza, tá? A água e outras substâncias podem mudar de um estado físico para o outro, com o aumento ou com a diminuição da temperatura e da pressão. Nós vamos fazer uma importante observação, que
a gente pode concluir que a variação da temperatura é a principal responsável pela mudança do estado físico na água na natureza, ok? Aqui nós estamos falando sobre as substâncias que podem mudar de um estado físico para o outro com o aumento da temperatura. É o caso da gente entrar para o banheiro, tomar banho naquele dia de calor, tá? E quando a gente sai do banheiro, a gente não se seca direito. Dei um exemplo aí da gente não se secar direito. Saí meio molhadinha ainda do banheiro. Lavei os cabelos e não sequei com secador, tá? O que vai acontecer? Essa água do seu corpo vai secar naturalmente. O seu cabelo vai secar naturalmente. E como? Para onde foi a água que deixou úmido os seus cabelos? Essa água evaporou. A roupa que eu coloquei na corda, molhada e recolhi no fim da tarde seca, ela evaporou, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma experiência, tá? Que aqui tá pedindo para se juntar com o colega. Porém, como a gente está de quarentena, não será possível. Teremos que fazer essa experiência individualmente, tá? O que nós vamos precisar? Uma vasilha transparente com água colorida. Podemos colorir a água com anilina ou gel comestível, tá? Tinta guache. Uma xícara de café vazia. Uma bola de gude. Um filme plástico, que é aquele papel filme que a gente guarda, utiliza para guardar objetos na geladeira. Um elástico ou fita adesiva. A gente vai colocar uma xícara vazia sobre a água colorida. Cobrir a vasilha transparente com filme plástico preso por um elástico ou fita adesiva. Coloque a bola de gude sobre o filme plástico. Deixa nessa posição por 2 horas. Após esse tempo, remova a bola de gude e o filme plástico e observe o interior da xícara. Monte a experiência conforme a ilustração, ou seja, em um lugar que receba sol diretamente. Tá bom? Experimento 2. Material: um pires e cubos de gelo. Coloque os cubos de gelo sobre o pires e deixe-os expostos à temperatura ambiente e observe o que acontece. Ao final dos experimentos, responda as questões em seu caderno. Nesse caso, folhinha de fichário, tá, gente? Coloquem data, página do livro e o número da questão e coloquem só a resposta, tá? Após o tempo indicado no experimento 1, escreva qual é o aspecto do filme plástico. 2. O que você observou no interior da xícara? 3. O que aconteceu com os cubos de gelo no experimento 2? Quais são as mudanças de estado da água ocorridas nesses experimentos? No experimento 2, o que deveria ser feito para reverter a mudança do estado físico que aconteceu? Isso tudo vai ser respondido por meio de observação dos experimentos de vocês, ok? Vamos lá, agora nós vamos ver o ciclo da água, ok? Na natureza, as mudanças de estado da água dão origem ao ciclo hidrológico, ou ciclo da água. Observe o esquema. A água dos rios evapora, condensa nas nuvens. Com o movimento das nuvens, acontece o quê? O sol bate nelas, elas voltam, chove e volta para o solo. Com o escoamento, com as águas quando chove não escorrem para os rios novamente, aí ela evapora de novo uma parte. Outra parte da água, elas são infiltradas no solo. E embaixo do solo a gente não vê. Mas nós temos muita água. Muita gente cava poço artesiano em casa. Por quê? O nome dessa água que fica sob o solo é chamado de lençol freático, ok? Ou aquífero. Vamos lá. Não existiria movimentação da água na superfície da Terra se não existisse a evaporação. E a evaporação só é possível porque o Sol faz com que ela aconteça. Assim, tudo começa com a água evaporando-se da superfície até as partes mais altas da atmosfera, onde ocorre a sua condensação, e descendo depois na forma de chuva, neve ou granizo. Os seres vivos têm importante participação no ciclo da água. Além da vegetação contribuir para o processo de infiltração da água no solo,
e manutenção dos reservatórios subterrâneos por meio de processo de transpiração, parte da água absorvida pelas plantas é devolvida à atmosfera. O mesmo acontece com os animais e o ser humano, porque por meio da respiração e transpiração e da eliminação de resíduos na urina, como urina e fezes, participam desse ciclo. O que você acha? Água potável, limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para o funcionamento dos ecossistemas, comunidades e economias. Mas a qualidade da água em todo o mundo é cada vez mais ameaçada à medida que a população humana cresce. Atividades agrícolas e industriais se expandem e as mudanças climáticas ameaçam alterar o ciclo hidrológico global. De que maneira o ciclo da água pode ser afetado pelo ser humano? Nós podemos ter a remoção dos vegetais, das árvores, que a gente já aprendeu que as árvores e os vegetais, elas ajudam a preservar essa água que está sob o solo, né? Está embaixo do solo. A poluição das águas, né? Das nascentes dos rios, as construções de barragens, o desperdício de água dentro de casa, não é? E o clima, que já interfere, querendo ou não, por conta da poluição, o clima acaba interferindo. Os dias ficam mais quentes e isso reflete lá nas calotas polares, que começam a derreter, desequilibrando o ecossistema, ok? Use o dicionário. Os fenômenos meteorológicos podem trazer consequências inesperadas. Por isso, é importante monitorar e prever o clima para alertar a população e tentar amenizar as consequências que podem acontecer após as tempestades ou chuva de granizo, por exemplo. A gente teve um exemplo agora em Nova Iguaçu. Vocês lembram? Há pouco tempo que lá os carros que estavam estacionados no shopping, teve uma chuva de granizo onde amassaram vários carros. Muitas casas que tinham telhas quebraram as telhas por conta dessa chuva de granizo que teve, não é? Desculpa. As palavras a seguir são relacionadas a fenômenos meteorológicos. Pesquise o significado delas e escreva em seu caderno. Em seguida, use-as para completar as frases corretamente. Aguaceiro, tromba d'água, saraivada, toró, temporal ou dilúvio. Está caindo uma pontinho chegou à praia, arrancou as folhas de coqueiro, derrubou cadeiras e espalhou areias pelas ruas. A região teve um verdadeiro pontinho que inundou casas e estradas. Após os estragos da chuva na semana passada, um novo pontinho é esperado para a região sul do Brasil. Uma verdadeira pontinho atingiu a cidade e danificou muitos carros. O pontinho causou destelhamentos e derrubou árvores pela cidade. Vocês vão completar segundo as definições que vocês acharam no dicionário, ok? Keiko ficou muito interessada no ciclo da água. Em casa, ela quis demonstrar aos pais um pouco do que havia aprendido. Observe. De acordo com o que você aprendeu sobre as mudanças do estado físico da água, explique por que o espelho embaçou quando Keiko soprou no espelho. Quando a gente sopra, querendo ou não, o vapor de água é liberado, tá, gente? E isso tem a ver com a condensação da água, dessas gotículas que saiu da boca da Keiko, tá? Preencha os espaços com as palavras que completam corretamente as frases. A passagem do estado gasoso para o líquido é a água no estado gasoso é, a passagem do estado sólido para o líquido é, os estados físicos da água variam principalmente por causa da pontinho. A neve é a água em estado. Observe a imagem e escreva pelo menos um argumento que justifique a importância da manutenção da vegetação para o ciclo da água para o solo e para a qualidade do ar atmosférico, ou seja, vocês vão observar essa